Graças a Deus, irmãos, boa noite. Louvado seja Deus. Irmãos, livro de Romanos, capítulo de número 4. Livro de Romanos, capítulo 4. Vamos fazer a leitura dando sequência ao que o pastor Júlio pregou na semana passada. Então, Romanos, capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 17. Temos aí cinco versículos, 5 versos para fazer a exposição. Então, façamos a leitura desse texto e logo depois que a mensagem seja pregada conforme a vontade do nosso Deus. Irmãos, o texto diz o seguinte, capítulo 4, versículo 13. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas os que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Irmãos, fechem os seus olhos, curvem as suas cabeças e oremos a Deus para que Ele nos dê a condução necessária e devida. Grandioso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, muitas vezes estamos diante da Tua palavra, da mensagem revelada a nós, e alguns textos, para o nosso entendimento, para o nosso limite interpretativo, muitas vezes aparenta ser obscuro. Outros aparentam ser mais claros. Mas, de qualquer modo, sabemos que é o Teu Espírito que nos conduz na leitura do texto bíblico e no entendimento dele. É por essa razão que clamamos a Ti para que o Senhor, ó Pai, mediante o Teu Espírito, ilumine o nosso entendimento, ilumine o nosso intelecto, a fim de que nós compreendamos a verdade revelada na Escritura, sem adicionarmos ou subtrairmos nada. Pedimos isso não no nosso nome, mas no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, o elemento herança, a ideia de herança, o conceito de herança, ele é extremamente interessante. Porque a herança, de certo modo, ela é uma propriedade, uma posse. Só que o conceito de herança é interessante justamente por ser ela uma posse diferente de todas as outras. De modo geral, quando nós dizemos que possuímos algo, significa dizer que nós compramos essa coisa, ou que nós barganhamos com alguém, negociamos com alguém, e podemos assim dizer para todas as pessoas da sociedade que aquele determinado item pertence agora a nós. E nós nos apropriamos disso. E com a herança é diferente. Porque apesar de nós falarmos que uma herança pode ser nossa, o mérito da herança não é nosso. A herança por si, enquanto mérito, não pertence ao herdeiro. Pertence ao parente que destinou aquela herança ao indivíduo. Então veja, é interessante que pensar nesse conceito de herança nos leva a entender uma coisa muito parecida com o que nós lemos nesse texto. O herdeiro, ele recebe uma propriedade, pode chamar de dele, que pertence a ele, mas ele não é o detentor do mérito daquela herança. Ele a recebeu, ele fala agora que ela é dele, mas ele não pode dizer que ele a conquistou,
ele não pode falar que ele a adquiriu, que ele a comprou. Porque a herança é justamente isso: ter posse sem necessariamente ter o mérito da coisa. E do mesmo modo que esse conceito de herança, que é um conceito na sociedade muito comum, é real e é válido, da mesma maneira nós hoje falaremos sobre a promessa de Deus para Abraão, e vamos tentar entender no que é que consiste essa promessa que tornou Abraão o herdeiro do mundo. E não só ele, mas a descendência dele também. E para termos uma boa compreensão sobre isso, cabe aqui mencionar uma frase, uma citação de um pregador do século XX muito famoso, um pastor chamado Martin Lloyd Jones, que ele disse o seguinte: todo versículo da Bíblia é o versículo mais importante dela, sem exceções. Mas isso não quer dizer que todo versículo da Bíblia é claro da mesma maneira. Há textos da Escritura que a nós, para o quesito compreensão, são mais complexos do que outros. E é justamente por essa razão, isso é um pedido, uma cautela, ou um pedido para que você acautele, que parte do pregador, para que você não mantenha apenas os seus ouvidos e os seus olhos bem atentos, mas que você mantenha também o seu cérebro, a sua mente, o seu raciocínio atento a esse texto, a fim de que você possa compreender a verdade revelada pelo Senhor a nós, mediante a sua palavra, dada a complexidade desse texto, irmãos. E para que nós tenhamos uma compreensão adequada dele, cabe a nós fazermos uma retomada daquilo que está sendo exposto aqui na igreja, a saber, a carta aos Romanos. É a carta de exposição da nossa igreja local, até quando o Senhor permitir. E no capítulo 4, que é o capítulo alvo da nossa pregação de hoje, o apóstolo Paulo já havia argumentado, e não apenas no capítulo 4, mas nos capítulos anteriores, que todos os homens, judeus e gentios, estão debaixo do pecado. Paulo já havia argumentado e provado que todos os homens, sem exceção, estão debaixo do pecado, são merecedores da ira, portanto, dignos do inferno. Mas não é porque todos os homens estão debaixo do pecado que todos vão para o inferno, apesar de merecerem. Porque Paulo nos diz que se manifestou uma justiça que provém de Deus. Justiça essa que é mediante a fé no Filho dele. E por meio dessa justiça, todo aquele que crê em Cristo não é mais visto aos olhos de Deus em seu tribunal como culpado. Conforme o pastor falou no domingo passado, esse homem, essa mulher recebe uma bênção chamada de justificação. É uma doutrina nossa muito importante, muito cara a nós. A doutrina da justificação pela fé. Ou seja, apesar de pecadores, merecedores da ira e do fogo da danação do inferno, Deus, por sua misericórdia, mediante Jesus Cristo, não nos tem mais como culpados. Ele agora nos tem como seus filhos. E agora Paulo tenta mostrar para os leitores da carta aos Romanos da época que esse tema da justificação pela fé não é uma doutrina de demônios, uma nova doutrina, uma aberração teológica que Paulo havia inventado para ensinar à igreja de Roma heresias. Paulo começa a mostrar que essa doutrina, a saber, a doutrina da justificação pela fé, é revelada lá no Antigo Testamento. Então não é uma nova doutrina, não é um novo ensinamento, não é uma nova teoria teológica. Muito pelo contrário. A doutrina da justificação pela fé já era manifesta lá no Antigo Testamento. E Paulo, nesse capítulo 4, irmãos, está se dirigindo a judeus.
E aqui cabe deixar um ponto bem claro, pelo menos à luz da argumentação de Paulo no capítulo 4. Pense num indivíduo tinhoso, chato para discutir, era o tal do judeu. Carrancudo, difícil de lidar. E a prova disso é a estrutura extremamente complexa de Paulo na sua argumentação, que muitas vezes fica antecipando perguntas que os judeus poderiam fazer. E à luz desse contexto, Paulo começa a mostrar aos judeus que, na verdade, a justificação que não depende das obras, mas a justificação pela fé, ela já existia no Antigo Testamento, sempre foi o plano de Deus e foi revelada a nós. E ele mostra isso usando dois exemplos. O exemplo de Abraão, o nosso pai na fé, e o exemplo de Davi. Isso no capítulo 4 da carta aos Romanos. Veja que no versículo de número 1 e no versículo de número 2 do capítulo 4, Paulo diz exatamente o seguinte, observem: portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Ou seja, Abraão diante de Deus não tinha do que se vangloriar. Ele não tinha méritos ou pompas para dizer, eu sou o bambambam, usando uma linguagem mais popular. Porque Abraão, conforme Gênesis capítulo 15, versículo 6, creu no Senhor. E isso foi imputado a Abraão como justiça. Deus justificou Abraão não porque ele apresentou a Deus boas obras, obras de obediência. Ele foi justificado por Deus pela fé. E não só ele viveu essa bênção maravilhosa, Paulo reforça o seu argumento, mostrando que outra pessoa, muito benquista pelos judeus, pelos fariseus, no Antigo Testamento, também foi justificada pela fé. Davi. Ele diz um pouquinho à frente, ainda no capítulo 4, no versículo 6, Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente das obras. E olha o que Davi diz: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Paulo estava mostrando para os judeus que a justiça de Deus pela fé sempre foi o plano dele, e que eles, os judeus, haviam feito uma grande baboseira, errado do ponto de vista teológico, ao dizer que o homem é justificado diante de Deus pelas obras. O homem não é justificado pelas obras. Não são as obras que salvam o homem, e é isso que Paulo está mostrando aqui. Abraão não foi salvo pelas obras dele. Abraão não foi justificado pelas obras dele, do mesmo modo Davi também não o foi. Eles creram no Senhor. O Senhor perdoou os pecados de Davi, independente das obras dele. E aí, nesse contexto, o judeu ele tinha que se apegar a alguma coisa. Porque o judeu acreditava que eles eram um povo exclusivo e que nenhuma nação iria ao céu. Apenas eles iriam ao céu. Apenas eles eram os queridinhos do papai. E é por isso que eles começam a argumentar dizendo, mas nós temos a circuncisão. Nenhum homem na face da terra tem a circuncisão, somente nós judeus. E o pastor pregou na semana passada e Paulo bem argumentou e disse, ora, a circuncisão não é uma boa obra diante de Deus. Ela só é o selo que comprova a autenticidade das promessas de Deus para Abraão e a sua descendência. Imaginem, por exemplo, no período medieval, como é que um rei poderia mostrar ou provar que a sua carta enviada a um outro reino era uma carta autêntica, mediante um selo.
E a circuncisão não era uma boa obra que o judeu fazia. Ela era o selo que mostrava nada mais nada menos, que sinalizava nada mais nada menos a justiça de Deus pela fé em relação ao povo judeu. E aí é nesse ínterim que o apóstolo Paulo começa a argumentar a partir do versículo 13 acerca da relação entre as obras ou as obras da lei e a fé. E é nesse momento que ele começa a fazer uma espécie de quebra de pressupostos judaicos. Imagine que você tem bons pressupostos sobre a moral, irmãos. Imagine que você tem bons pressupostos acerca de como viver em sociedade, como lidar com pessoas no ambiente de trabalho, na rua. E imagine que todos esses seus pressupostos começam a ser quebrados. Alguém olha para você e diz, olha, essa sua forma de viver, essa forma de enxergar a sociedade, está completamente errada. Isso causará um choque em vocês. Do mesmo modo, Paulo, quando argumentava com os judeus, estava quebrando os pressupostos que eles tinham. Toda a perspectiva de pensamento que eles tinham acerca da lei de Deus e do próprio Deus. Estavam sendo quebrados esses pressupostos. E no versículo 13, Paulo diz exatamente o seguinte, e esse é o versículo que vai nortear todo o sermão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Veja que Paulo diz que Abraão e a sua descendência tinham uma promessa. Eles eram herdeiros dessa promessa, eles receberam essa promessa de serem herdeiros do mundo. Só que essa promessa não foi dada a Abraão e não foi dada à descendência de Abraão pela lei. Essa descendência, ou melhor, essa promessa de que ele seria herdeiro do mundo, e não só ele, mas a descendência dele, foi dada a Abraão pela justiça que vem da fé. E o que é que isso significa? Quando olhamos para o texto, e Paulo está dizendo que Abraão não recebeu essa promessa mediante a lei, a descendência de Abraão não recebeu essa promessa mediante a lei, nós precisamos entender que o termo lei aqui é empregado no sentido de obediência aos mandamentos, obedecer regras, obedecer normas. O judeu entendia assim, Abraão foi justificado porque ele cumpriu a lei. Só que eles tinham um problema para resolver. Como é que Abraão foi justificado porque cumpriu a lei, se a lei oficial só surgiu em Israel 430 anos depois de Abraão? Como Abraão obedeceu uma lei que ainda não havia sido oficializada, não havia se tornado oficial em Israel enquanto nação? A lei veio 430 anos depois de Abraão, mas os judeus diziam, não, Abraão recebeu uma revelação especial de Deus. Ele recebeu uma revelação especial em que ele soube a lei de Deus, ele conheceu a lei de Deus e ele cumpriu toda a lei. Por isso Abraão é chamado de justo, porque ele cumpriu toda a lei de Deus. E Paulo quebra esse pressuposto quando ele diz, Abraão e a sua descendência não receberam a promessa de que seriam herdeiros do mundo pela lei. Eles receberam essa promessa pela justiça de Deus, que é mediante a fé. E aí nesse momento há um embate, porque o judeu dizia que Abraão havia recebido a promessa pela lei, e Paulo dizia que Abraão havia recebido a promessa, e não só ele, mas a sua descendência, pela fé. E observem que no no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 20, é dito o seguinte, visto que ninguém será justificado diante de Deus ou diante dele por obras da lei. O versículo 14 de Romanos 4 diz, pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Veja bem, a promessa de Deus
feita para Abraão e a sua descendência foi totalmente gratuita. Deus não pediu nada a Abraão. Deus não exigiu nada de Abraão para que ele recebesse essa promessa de ser herdeiro do mundo. Então Deus entrou numa relação de pacto, Deus criou uma aliança com Abraão, prometeu a Abraão que ele herdaria o mundo, e não só ele, mas os seus descendentes, e não exigiu nada de Abraão, não cobrou de Abraão, não houve uma taxa, um pagamento, para que Abraão pudesse receber essa promessa. É por essa razão, torno a repetir um versículo que já citei aqui, é por essa razão que está escrito que Abraão creu no Senhor, e isso é que foi imputado como justiça. Abraão trabalhou para o Senhor e isso foi imputado como justiça. Não é isso que está escrito. Abraão barganhou com o Senhor e isso foi imputado como justiça. Também não é isso que está escrito. Abraão creu no Senhor. E graças a essa crença, e graças à misericórdia de Deus que permitiu a Abraão crer, isso foi imputado como justiça a Abraão. Então, o primeiro raciocínio que eu preciso de que os irmãos tenham agora, firmados na mente, é o seguinte: Abraão e a sua descendência são herdeiros de uma promessa, e a promessa é a seguinte: o mundo. Abraão e a sua descendência são herdeiros do mundo. E essa herança é pela fé. Essa herança não é pelas obras, essa herança é pela fé. E aqui entra essa expressão que o versículo 13 apresenta a nós. Não foi mediante a lei, já entendemos o que isso significa, mas logo depois é dito que Abraão e a sua descendência receberam a promessa. Afinal de contas, quem é essa descendência de Abraão que recebeu essa promessa junto com ele, de que herdaria o mundo? Na ótica dos judeus, essa promessa de herdar o mundo era necessariamente deles, e apenas deles. Os judeus entendiam que o mundo seria herdado por eles, porque eles eram os descendentes legítimos de Abraão. O judeu nunca diria, por exemplo, que um brasileiro seria herdeiro da promessa que foi feita a Abraão. E o argumento que ele diria era o seguinte: como é que ele é herdeiro de Abraão se ele não é descendente de Abraão? Ele não é judeu, ele é brasileiro. Ele não é judeu, ele é estadunidense. Ele é boliviano, ele é japonês. Ele não é judeu, logo não tem direito sobre essa herança. Ele não tem direito de herdar o mundo. E aí o segundo pressuposto que o judeu tinha, de que apenas eles eram nação eleita, apenas eles eram filhos de Abraão, e apenas eles eram herdeiros da promessa, herdeiros do mundo, foi quebrada por Paulo. Quando ele disse que esses herdeiros não são apenas aqueles que nasceram em Israel, e são descendentes diretos de Abraão. Herdeiros do mundo, descendência de Abraão, são todos aqueles que creem como Abraão creu. É assim que Paulo ensina. No versículo de número 11 do capítulo 4, Paulo diz: portanto, ele, Abraão, é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. No verso 16, o apóstolo diz: a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Veja, essa promessa é para toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. E para corroborar isso, Gálatas 3:7 diz: estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Eu estou construindo um raciocínio que aparenta um quebra-cabeça, em que há várias peças de encaixe. O primeiro ponto:
Abraão tem direito a uma herança, herdar o mundo. E não só ele, mas a sua descendência. O segundo ponto, essa herança não é pela obra que Abraão executou, não é pela obra que os descendentes de Abraão executaram, é pela fé. Terceiro ponto que nós observamos agora, esses descendentes dessa herança não são apenas os judeus, mas todos os que creem do mesmo modo que Abraão creu também. E aí nesse ponto, nós precisamos entender que o texto está falando clara e definitivamente de nós. Quando o texto fala que a descendência de Abraão não é somente feita ou composta por judeus, mas por judeus e gentios, romanos, gregos, cita, servo livre, todos os que creem em Cristo, herdeiros de Abraão, filhos de Abraão, são todos esses que creem e que são justificados pela fé. E aqui há uma espécie de vislumbre ou uma aplicação disso nas nossas vidas. O ponto central nesse texto, por mais complexo que ele pareça, é que precisamos entender que o nosso coração precisa estar seguro. E não é seguro na nossa própria segurança, mas seguro nas promessas que Deus fez a nós. Nós precisamos entender que essa promessa que Deus fez não é uma promessa que se aplicava somente a Abraão lá no Gênesis. É uma promessa que diz respeito a nós enquanto igreja. E do mesmo modo que Abraão desfrutou dessa promessa, do mesmo modo que Davi desfrutou dessa promessa, da mesma maneira que os apóstolos também, nós como igreja, também somos dignos, por meio de Cristo, de desfrutar dessa promessa, de herdar o mundo. Então veja que aqui, eu estou colocando você, estou colocando a mim, na posição de um herdeiro. Eu estou colocando todos nós aqui, como herdeiros, e não herdeiros segundo a carne, mas herdeiros segundo a promessa que Deus fez a Abraão e a sua descendência mediante Cristo. E é importante entender isso porque nós não somos herdeiros porque nascemos de Isaac ou porque descendemos dele. Nós não somos herdeiros porque nós apresentamos a Deus as nossas melhores obras e ações, o melhor de nós. Nós ouvimos muito isso e muitas vezes falamos isso, não é errado falar isso, não é? Apresente o seu melhor para Deus. Mas nós não recebemos essa herança aqui, a herança de que falo hoje, nós não recebemos porque fizemos o melhor para Deus. Recebemos essa herança gratuitamente, como o verso 16 diz, é gratuita essa promessa, ela é pela fé, para que seja de acordo com a graça, e assim seja garantida a todos nós que somos descendência de Abraão. E aqui o ponto central é o seguinte, agora que nós sabemos que esses descendentes somos nós, os cristãos também, no que é que consiste essa promessa de herdar o mundo? Ela é composta de quê? O verso 13 diz o seguinte: não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Agora que eu sei que a minha posição em relação a Cristo, graças à fé que Ele me concedeu, para que eu pudesse ter nele, me torna herdeiro dessa promessa, herdeiro do mundo, a pergunta é, no que consiste essa promessa de que Paulo fala no versículo 13? Essa promessa de herdar o mundo consiste em quê? Vejam que na relação de Deus com Abraão, a promessa de herdar o mundo aparece em Gênesis, em caráter secundário. Deus cumpre essa promessa a Abraão. Então Deus prometeu a Abraão que ele herdaria o mundo. Como? Se vamos para o livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 7, nós encontramos o próprio Deus falando que a terra de Canaã seria dos judeus, seria da descendência de Abraão. Deus prometeu.
que a terra de Canaã seria do povo dele, dos descendentes de Abraão, e de fato foi. Deus cumpriu a sua promessa. E não só isso, Deus diz em Gênesis 15:5, que Abraão teria uma descendência maior do que as estrelas que estão no céu. Deus diz para Abraão: olha para o céu, conte as estrelas, se é que você pode contar. Desse modo, Abraão, será a sua descendência. Grande, enorme, como as estrelas que estão no céu. Uma quantidade imensa. Então veja aqui, o caráter secundário dessa promessa, o caráter secundário da promessa de herdar o mundo, foi cumprido por Deus a Abraão, e lá no Gênesis nós encontramos isso. Abraão herdando uma terra, a descendência dele herdando a terra de Canaã. E a descendência dele se expandindo e tendo força, apesar da idolatria dos judeus e da queda e do exílio, mas Deus cumpriu e sempre se manteve fiel ao seu povo. Nós encontramos esse caráter de cumprimento da promessa de Deus sobre herdar o mundo, mas há um caráter primário nessa promessa. Herdar a terra de Canaã é um caráter secundário. O ápice dessa promessa de herdar o mundo não reside em Canaã, o território da Palestina, de Israel, como queira chamar. O ápice dessa promessa reside em Cristo. Cristo é o ápice da promessa que Deus fez a Abraão, de que ele e a sua descendência herdariam o mundo. E aí você pode pensar, mas eu leio Gênesis 15, dos pés à cabeça, do começo ao fim, de trás para frente, boto até no espelho e leio espelhado, mas eu não consegui encontrar Cristo nesse texto. Irmãos, muitas vezes, retornando ao que eu disse no começo do sermão, textos mais complexos e obscuros, digamos assim, da Escritura, eles são esclarecidos a nós por outros textos que o explicam melhor. E quando nós olhamos para esse texto, e Paulo diz para os judeus, para a igreja de Roma, que os homens, os descendentes de Abraão, a descendência de Abraão e o próprio Abraão herdariam o mundo, e nós ficamos confusos quanto a isso, nós vamos para Gálatas capítulo 3, versículo 16, e o versículo explica exatamente isso que Paulo afirmou. Pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, vá para Gálatas capítulo 3, verso 16, e você vai encontrar o que Paulo disse. Paulo diz: assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, no singular, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Repetindo a última parte, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo Jesus. Paulo explica para nós em Gálatas 3,16, que o descendente de Abraão, que receberia as promessas, é Cristo. Paulo explica isso nesse versículo, que o descendente de Abraão, não os descendentes, mas o descendente singular, a descendência, ou o descendente, é Cristo Jesus. E ora, esse descendente vai receber o que como herança? Esse descendente recebe o que como herança? O mundo. O mundo é a herança desse descendente. Ou seja, o mundo é a herança de Cristo. E se dizemos que o mundo é a herança de Cristo, que Cristo é o descendente de Abraão, isso necessariamente significa dizer que o mundo é de Cristo. O mundo não é de A, de B ou de C, o mundo é de Cristo, pertence a Ele. E é nesse ponto que nós entendemos que se Cristo é o herdeiro do mundo, Cristo de fato é o governante sobre a terra. Cristo é quem governa. E quando nós olhamos para a Escritura, a própria Bíblia
não nos apresenta um Cristo que está tentando tomar conta da situação que está fora do seu controle. Um Cristo que está tentando puxar as rédeas do cabresto de um cavalo desgovernado. A Escritura nos mostra um Cristo que tem controle sobre todas as coisas. Um Cristo que governa todas as coisas. Se não, vejamos o que Apocalipse 19, versículos 14 e 16, ou melhor, 14 a 16, nos dizem sobre Cristo. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Sobre Cristo, de sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. E o texto segue: ele as governará com cetro de ferro. Cristo governará as nações com cetro de ferro. E o texto segue: ele pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa, ou melhor, e em sua coxa, está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Paulo nos diz que o descendente de Abraão, o descendente das promessas, o herdeiro do mundo, é Cristo. E a própria Bíblia nos diz que Cristo é tão herdeiro desse mundo e tão detentor dele, que ele é quem governa as nações. Que ele é quem vai governar sobre toda a terra. Não é como se o mundo estivesse fora do controle de Deus, fora do governo de Cristo. A Escritura é clara, e Paulo é claro, quando ele fala sobre essa promessa, ele está dizendo necessariamente o seguinte: Cristo herda o mundo. E se Cristo herda o mundo é dele, e se o mundo é dele, ele governa esse mundo. Ele governa esse mundo do qual ele é herdeiro. E agora, a pergunta que fica é a seguinte: onde é que nós nos encaixamos nisso tudo? Se a promessa foi feita a Abraão, de que o seu descendente, ou melhor, de que ele e o seu descendente receberiam a herança do mundo, e o seu descendente é Cristo, e Cristo de fato é o herdeiro do mundo, e ele governa o mundo, e governará os novos céus e a nova terra, Se Cristo é de fato governante, como a Bíblia nos mostra, onde é que nós nos encaixamos nisso tudo? Onde é que a igreja se encaixa, se adequa nesse ponto? Irmãos, é necessário entender que, de modo geral, na história da humanidade, onde um rei governava, onde um rei administrava, onde um rei regia a sua terra, a sua amada sempre estava do seu lado. Onde um rei, de modo geral, governa a terra, o seu país, a sua nação, a sua amada está do seu lado. E do mesmo modo que Cristo governará as nações com cetro de ferro, do mesmo modo que Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, maior que Davi, maior que Salomão, maior do que os péssimos imperadores do Império Romano, se Ele é o Rei sobre os reis, o Senhor dos senhores, Ele não governará sozinho. Cristo está com a sua noiva. E se nós nos perguntamos onde é o nosso lugar nesse governo de Cristo, a resposta é: o lugar da noiva é ao lado do noivo. O lugar da igreja é do lado do cabeça dela. Então a nossa posição em relação a essa herança do mundo é que nós, em Cristo, também somos herdeiros do mundo. E não dizemos isso baseados em nada, senão na Escritura, porque quando olhamos para Gálatas capítulo 3, verso 22, é dito: a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Cristo Jesus, fosse dada aos que creem. A promessa de herdar o mundo é dada aos que
creem. O versículo de número 26 diz: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, mais uma vez, o texto declara que nós somos, de fato, partícipes dessa promessa. O verso 29 diz: e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, e herdeiros, segundo a promessa. Então, onde é o lugar da igreja? Nesse texto em que Paulo fala que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de herdar o mundo. O lugar da igreja é na posição de, em Cristo, herdeiros do mundo. Esse é o nosso lugar. Esse é o lugar da igreja de Cristo. Então eu estou falando para você, não nesse contexto de uma igreja sofredora. Esses versos, eles lançam luz sobre a promessa da igreja triunfante, no sentido de que não haverá mais aqui, nessa acepção de entender que Cristo governará por toda a eternidade e nós como noiva estaremos com Ele, não haverá aqui mais sofrimento para esses herdeiros. Não haverá mais aqui dor para esses herdeiros, morte, choro, angústias, aflições, depressão. Essas coisas vão ser passadas. Das coisas menores, como aquela tola dor de coluna que nos incomoda todas as manhãs, até as enfermidades mais nocivas ao nosso corpo, que nos acometem geralmente na nossa velhice, nada disso existirá, porque a igreja herdará o mundo. A igreja faz parte disso. O plano de Deus nunca foi salvar Israel, e por Israel o ter rejeitado, ele mudou de opinião e passou a pensar em pessoas que não eram de Israel. O plano de Deus sempre foi o da salvação ou de salvar todos os que creem no nome do Filho dele. O plano de Deus sempre foi o da salvação dos homens pela fé em Cristo Jesus. Isso não começou, irmãos, com João Batista. Isso é visto em Gênesis, com Adão e com Eva. Isso fica nítido com Abraão crendo pela fé. Isso é visível quando Davi fala de Cristo nos Salmos. Isso é ainda mais notório quando Cristo, de fato, em sua natureza 100% divina e 100% humana, nos ensina a amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então veja que o que Paulo tenta ensinar a nós aqui, nesse texto de Romanos, capítulo 4, do verso 13 ao 17, é que essa herança não é pela obediência, não é pela obediência legalista, a fim de que você possa apresentar a Deus méritos próprios para conquistar algo. Essa promessa da herança é pela fé. E por ser pela fé, é por pura graça. Ou seja, é um favor imerecido. Essa promessa da herança do mundo é dada a nós, não porque nós somos merecedores, mas porque Cristo, o herdeiro, o descendente, segundo Paulo, em Gálatas 3,16, é o mediador dessa aliança. E nós que estamos nele, necessariamente temos o bom caminho para o Pai. Na verdade, o único caminho. Quando eu digo bom, pressupõe-se que existe um, pelo menos mal, mas não existe nenhum caminho para o Pai, senão o nosso Senhor Jesus Cristo. E apenas Ele. É por isso que, em caráter final, há duas considerações ou duas conclusões que eu preciso estabelecer para nós enquanto igreja. A primeira é para aqueles que não creem em Cristo, que não são cristãos. Se há alguém assistindo essa pregação, ou até mesmo você que talvez parou um dia para pensar na sua fé, se você não crê em Cristo, se o homem não crê em Cristo, arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se da sua maldade, da sua iniquidade, reconheça o seu mérito para o inferno, porque é isso que merecemos, a parte de Cristo, e clame a Ele para que Ele te salve,
Eu não estou dizendo que Cristo está de braços abertos esperando por você. Eu não estou dizendo isso. Cristo está de braços abertos, falta só a sua decisão. Não é isso que eu estou ensinando. Eu estou dizendo que você precisa clamar para que Cristo te salve. Para que Cristo salve a sua alma. E se você já é membro da igreja, se classifica como cristão, e se a mensagem do Evangelho, se o fato de que nós seremos herdeiros do mundo e estaremos ao lado do noivo governante, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e isso nos causa um sentimento de tanto fez como tanto faz, devemos dobrar os nossos joelhos e clamar a Deus para que a impureza se esvaia do nosso coração e nós comecemos a entender que não servimos a um Deus de conto de fadas, mas ao Deus vivo e verdadeiro, o Deus que abriu um mar, o Deus que livrou homens numa fornalha de fogo, o Deus que já há muito derrotou Satanás e seus demônios, o Deus que entregou seu Filho para morrer por nós, e o Deus que não terá o culpado por inocente e o inocente por culpado. É por isso que, se nós somos crentes, apeguemo-nos à promessa de que reinaremos com Cristo. É o que diz, inclusive, 2 Timóteo 2,12. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. É por isso que nós não podemos nos vangloriar por nós mesmos, pelo nosso mérito, mas podemos dizer, graças ao mérito de Cristo, eu fui salvo da ira, da danação do inferno, e estarei para sempre com o Senhor. Louvado seja o nome dEle. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar a Deus. Grandioso Pai, graça te damos, ó Deus, por sabermos que somos herdeiros segundo a promessa. Somos herdeiros do mundo e isso não carrega pouco significado para as nossas vidas. Sabemos que Cristo é o descendente e que toda a Escritura, do começo ao fim, tem a Cristo como centro, o teu Filho. Reconhecemos isso no Gênesis, encontramos a Cristo no Gênesis, no Êxodo, em todos os livros do Antigo Testamento e com mais ênfase ou maior visibilidade no Novo Testamento também. Cristo é manifesto do começo ao fim da Bíblia Sagrada e nós louvamos a Ti, ó Pai, por nos entregar a graça de crermos nele, o Salvador dos pecadores, a saber nós. E pedimos a Ti, ó Deus, que fira o nosso coração, que a Tua palavra de fato perfure, penetre o nosso coração para que ela possa alterar o nosso caráter mau, as nossas percepções ruins e mazeladas, e restaure a nossa consciência, restaure a nossa percepção de que somos herdeiros segundo essa promessa, e de que estaremos com o Teu Filho reinando, e que isso acalente o nosso coração nos momentos de aflição desse corpo, esse corpo maculado pelo pecado, que isso nos console, nos regozije, de tal modo que quando a tristeza se aproveitar ou se aproximar de nós, ela seja mitigada ou destruída mediante a alegria de sabermos que breve estaremos com Cristo. Pedimos isso, ó Pai, em nome dEle, em nome do nosso Senhor e Salvador. Amém.